Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos por mais uma vez ouvir os ensinamentos do Mestre, trazidos assim para nós de uma forma muito cuidadosa, como é a mensagem de Joana de Ângeles. Hoje ela traz para a gente, na lição de número 19, o tema sofrimento reparador. Joana vai trazer nessa lição, meus queridos irmãos, mais uma oportunidade da gente refletir sobre o sofrimento. Qual a função do sofrimento na nossa vida? Por que sofremos? Qual a necessidade de vivermos situações de grande conflito, de grande dificuldade? Qual o peso que a gente dá para as situações que vivemos? Aonde está essa medida do sofrimento? Somos nós mesmos que imprimimos o sofrimento ou ele é decorrente mesmo das situações por si só? E ao mesmo tempo que Joana nos fala ao coração sobre isso, ela vai novamente nos impulsionar carinhosamente para que possamos pensar sobre as nossas experiências como oportunidades de aprendizado, sempre entendendo a mão generosa divina, que nos poupa de sofrimentos maiores, mas que não tira aquela parcela da qual é inevitável passarmos. Então a mensagem vem guardada de entendimento, mas também de acolhimento. Ela traz como introdução o capítulo 8 do Evangelho, item 21, e esse item fala para nós sobre as causas do sofrimento que tem uma razão de existir, se não na vida presente, nas experiências já vividas, mas que traz em si a marca de coisas que nós precisamos decifrar. É um enigma para nós, diante às vezes da não constatação dessa causa, mas tem para o nosso entendimento a compreensão de que o amor divino não nos faltando, nenhuma ação seria parte integrante do processo reencarnatório, da vida que a gente tem, se não tivesse ali um sentido de aprimoramento, de crescimento e uma dose excessiva desse amor. As dores, elas têm pra gente, enquanto espírita, que compreende, que entende, que acredita na imortalidade da alma, um outro sentido, uma outra razão. Ela começa a lição dizendo assim, ó: delinquiste sim lá no passado, organizando desde então a programática redentora pela senda da aflição por onde hoje segues, entre as agonias, entre as interrogações, para as quais parece não encontrar resposta. É esse enigma que a gente estava falando. Mas quando ela começa a palavra delinquiste, ela está falando da gente ter falhado mesmo, da gente ter, de algum modo, contraído na nossa história marcas de ações tomadas no equívoco das escolhas, de atos às vezes impensados que nos tornaram e que nos deixaram perder o senso do amor, da fraternidade, e por isso a gente se compromete. E essas marcas, elas estando em nós, elas precisam ser dissipadas, meus irmãos, porque o processo de melhoramento espiritual, ele exige da gente isso, quer dizer, a gente precisa retomar na nossa vida pontos importantes para nos livrarmos disso que hoje nos fere o ser. Então não tem como a gente avançar ainda marcado por escolhas anteriores no campo do equívoco, né? Dos sentimentos ainda não tratados. Ela continua assim, ó: se te explicam
que provém de experiências malogradas, asseveras não concordar com essa elucidação, em face de considerares injusto um resgate referente a um compromisso do qual não te recordas. Isso é verdade. Há muitos que se comportam assim e acham que essa explicação tão racional para quem entende e aceita a imortalidade da alma é uma explicação racional, porque a gente entende que, como espíritos imortais, o processo reencarnatório é uma face de uma mesma história. É como se a gente tivesse parado de escrever e depois retomasse a caneta para continuar o livro da nossa vida. Então, quando alguns alegam que não concordam com este argumento de que o sofrimento de hoje tem a sua causa, se não nessa vida, lá no passado, acho que sofrem injustiça porque vão sofrer daquilo que não se lembram. Mas vamos pensar assim, veja bem, a gente está hoje aqui na nossa vida, fazendo as nossas escolhas e nós temos nossa consciência. A gente sabe escolhas erradas que fizemos, decisões erradas que tomamos, isso está tudo muito claro para nós. E a gente sabe que às vezes por delitos cometidos, por ações nossas realizadas, nós nos comprometemos perante a lei de amor. Uma próxima vida trará para a gente o reajuste dessas questões. Então a gente está aqui hoje, a gente vive, sabe, faz as nossas escolhas. Quando a gente está lá numa vida futura, a gente vai viver as consequências dessas decisões, dessas ações tomadas, no hoje, o que está lá no futuro a ser vivido. Mas veja bem, quando estivermos lá, estaremos tal qual hoje, não lembrando do que se passou. Mas pensando hoje assim, entre o presente e o futuro, estaria errado, injusto isso? A lei de cada um segundo suas obras não se emprega em todas as circunstâncias, nessas e em outras vidas? Talvez a gente tenha dificuldade de pensar no que viver, mas vamos pensar no que a gente está vivendo agora. O que a gente espera da próxima vida, fazendo o que a gente tem feito hoje? É importante pensar isso, nos delitos cometidos, nos erros. E a gente tem vivido momentos muito conflitantes, o que denota para todos nós um passado marcado ainda por muitas fragilidades morais, mas ao mesmo tempo também um presente que às vezes, em escolhas tão atuais, responde para a gente de modo difícil e doloroso. Ela continua: no entanto, hoje, embora conhecedor das leis do equilíbrio que regem a vida, atiras-te em desvario pelos ínvios sítios, assumindo não menos graves responsabilidades que a gente está jogando lá para o futuro. É o que a gente acabou de falar aqui, que Joana está trazendo para nós. Aí ela fala assim, sofrimento é processo. É um processo purificador, contra o qual será inútil a reação pela revolta ou pelo desespero. Tal atitude mais agrava o problema. Qual ocorreria a alguém que pensando ou desejando diminuir a insanidade na dor de uma ferida aberta em chaga viva, coloca-se-lhe ácido ou espicaçasse com estilete as carnes em torpe decomposição e alta sensibilidade. Alegas que através do amor, pela metodologia doce da ternura, te seria fácil e melhor compreender a divindade, crescer nos rumos do infinito. Que é uma outra alegação também que a pessoa faz, Então, por que a gente precisa
passar por isso? Não seria melhor aprender pelo amor? Mas veja, é que a gente não consegue enxergar nessas dificuldades o amor de Deus, a gente não consegue entender. Mas, meus queridos irmãos, a gente aprende às vezes a duras penas. Quantas vezes a gente precisa passar por dificuldades para aprender certas lições? A vida se desenha a cada dia no amadurecimento que a gente vai galgando nas experiências vividas. Mas é vivendo que a gente aprende. É preciso entender o valor das coisas na ausência delas. Não tem como. A gente não consegue compreender uma lei diferente dessa. Quantas palavras colocadas pelos pais amorosos aos seus filhos, quantas mensagens educativas dos professores aos seus alunos. E essas às vezes são tão jogadas para o lado, sem sequer ouvir, sem sequer perceber, sem sequer entender, não é? E nesse contexto em que as coisas se configuram, traz para a gente a certeza de que quando o indivíduo não aprende por si só, ele não modifica. Então, palavras que os outros nos falam podem ser um despertar amoroso, mas não constrói verdadeiramente o legado de experiências que o aprendiz precisa viver. Então, é viver para aprender, para se libertar, para ser feliz. Joana continua: contempla a natureza e deslumbrar-te-ás com ela. Sem embargo, aí está a ecologia, gritando contra os danos da poluição, defluente da ganância dos sistemas imediatistas, sem conseguir sensibilizar os governos, ou os povos, ou as comunidades. Não é verdade? Olha isso aqui. Olha isso, né? Olha que exemplo lindo que ela dá. Porque às vezes a insensibilidade humana, espiritual, não deixa que o indivíduo perceba o quão seria melhor as ações no bem. E se deixa verter pelos vícios, pelas imperfeições, pelo mundo materialista que apresenta temporariamente os excessos e que excita o pensamento do espírito ainda não iluminado. Então, meus irmãos, o que Joana coloca nesse texto é que se só a beleza, o amor pudesse modificar, a natureza por si só já teria dobrado muitos corações para que tivesse até para com ela uma atitude melhor. Ela continua: tudo é amor, inclusive quando hoje se revele em termos desagradáveis, com vistas, porém, à felicidade mais tarde. Parece repugnar-te ao entendimento armado contra as medidas conciliatórias, pacificadoras, o conceito das leis de causa e efeito, porque explicas que elas se diluem em incertezas, sem campo de demonstração irrefutável. Como se pudesse uma lei divina falhar, como se ela não tivesse pautada na construção de Deus, que é a perfeição total. A lógica da lei de ação e reação está na justiça absoluta. Porque a
cada um segundo suas obras, não tira de nós a responsabilidade ante a vida, entre a nossa vida e a vida dos outros, de que toda causa tem consequências. É preciso entender isso, não é? Ela continua: medita um pouco e convirás com legitimidade deste argumento espírita. Informas que todos sofrem e, desse modo, teriam sempre errado antes. Não é verdade. Se todo mundo sofre, todo mundo errou antes, ninguém acertou. Mas olha a característica do planeta que estamos encarnados, gente. Planeta de provas e expiações. Quais espíritos se reúnem aqui? Espíritos num momento de burilamento moral, de reorganização dos atos, do pensamento, do sentimento. Então as lutas se desenham, se configuram, não tem como fugir a isso. Ela continua: quando, de que forma, por que meio isso teria ocorrido, é o que gostarias de saber. Dor é processo de desgaste natural, íncito na estrutura da vida. A fitopatologia nos demonstra que os vegetais enfermam contaminando-se uns aos outros e morrem, obedecendo a um processo de transformação paulatina, desde que a Terra é um sublime laboratório de experiências relevantes. Demonstrações científicas nos comprovam a existência de percepções nos vegetais, vasta gama de sensibilidade. Nos animais, quando essa sensibilidade já é mais apurada, graças ao sistema nervoso, o processo prossegue, obviamente, sem que exista um fator causal de vida-resgate para o animal, né? No homem, porém, a opção de cada um lhe enseja felicidade ou sofrimento. Essa situação se modifica mediante a posição mental e a ação moral que se assume em relação à vida em si, e não compulsoriamente de indivíduo para indivíduo. Olha isso, meus irmãos. Porque nesse processo de evolução, tudo concorre para o progresso. E em todas as fases do processo evolutivo, e ela fala aqui dos vegetais, ela fala aqui dos animais, e chega em nós, ela está dizendo que todas essas etapas têm o seu cadinho de transformação. Porque a vida é feita para transformar-nos daquilo que hoje ainda está falho em nós para ações mais construtivas. Então, quando ela fala ali dos vegetais, ela fala da sensibilidade a ponto de um afetar o outro quando em estado, né, de sofrimento, né, de desgaste, né, do próprio vegetal. E que isso afeta uns aos outros, dada a sensibilidade que marca esse grupo de ser, né? Quando ela fala dos animais, ela fala ali, né, do animal mais sensível à dor. Mas que nada disso está marcado por uma causa, porque ainda não há neles esse ser essencialmente racional, que é o espírito. Agora, para nós não, tudo se configura de forma diferente, porque a escolha é o grande viés disso tudo, daquilo que a gente faz da nossa vida. E isso está marcado no campo da individualidade, do que a gente faz da nossa vida. Isso não segue um padrão
para todas as almas. O padrão está em si estarmos inseridos na lei de ação e reação. Agora, como que cada um de nós se comporta é que vai determinar as histórias a serem vivenciadas, as experiências a serem enfrentadas. Não há um espírito sequer igual ao outro. A experiência que falta para a minha evolução, para o meu processo, ela está marcada justamente pelas coisas que eu vivi, pelas lutas que travei, pela força que empreendi na construção do meu próprio entendimento. Então, olha como que isso é importante na consolidação desse sentimento ante o sofrimento com mais racionalidade. Ela continua. Todas as dores, sim, que afetam o homem, têm suas causas matrizes na atitude anterior do ser, próxima ou remotamente. Olha isso, toda dor vivida tem a causa anterior a essa dor. Uma causa presente, próxima nessa vida ou distante em vidas passadas. Ou seja, nenhum sofrimento ou dor que nos chega deixa de ter a sua causa no passado próximo ou no passado mais distante, mas está no passado. A gente fez, a gente escolheu, a gente decidiu e por consequência disso colhemos os frutos da nossa escolha, das nossas decisões. Muito claro e racional para nós, não é? Para nós espíritas é muito claro e racional. Quando ela fala que a gente alega um monte de coisa, ela na verdade está colocando para a gente assim, pensamentos equivocados daquele que tenta obscurecer a mensagem de evolução, como se ela fosse um equívoco de Deus em nossas vidas, coisa que a gente rejeita profundamente. Por entendimento da figura divina e por reconhecer por essa relação com Deus o amor incondicional dele por nós, não é? Ela continua. Assim, não te rebeles, não deblateres, não se desespere. Espera mais, confia um pouco mais e produze no bem como um ideal superior. Espera mais. Hoje, tão afoito como estamos, até nas coisas espirituais a gente quer resposta para ontem. É como se a gente falasse, eu quero me livrar desse tormento, não aguento mais e quer que isso aconteça para ontem. Mas não é assim. A gente precisa saber esperar, né? Tudo tem um tempo certo. As respostas virão. As respostas boas, daquelas ações boas que a gente fez e as respostas boas no viés da luta pelas escolhas também que a gente fez. E elas virão. Ela continua. Perda de pessoas queridas, arrebatadas por tragédias ou infortúnios outros, ou circunstâncias inesperadas, enfermidades irreversíveis, dolorosas e lancinantes, que trazem o sinete da agonia,
deficiências e graves limitações congênitas no corpo ou na mente, soledade e azorragues morais, padecimentos íntimos sem consolo, necessidades econômicas sem solução, entre aspas, ela escreveu azares da sorte, encarga de permanente acicate, problemas e incertezas constituem motivo redentor se souberes e quiseres confiar e superá-los. São cárceres sem paredes nem grades, com que a divina justiça, que é equilíbrio, propicia o crescimento do ser inveterado no rumo da liberdade e do júbilo. Ela escreve assim a última frase: prossegue, portanto, em qualquer situação em que estagies de ânimo robusto, resgatando hoje, porque ontem, sem dúvida, delinquiste. Ela faz um parágrafo aqui colocando inúmeras condições das quais a vida se apresenta sobre forte dor. A perda de pessoas, né? As doenças, ela traz ali como evocando para nós que a vida, na sua estrutura reencarnatória, ela pode ser muito difícil, sim. Ela pode estar marcada por dores profundas, por experiências dolorosas. Mas o convite que ela faz para a gente é da não desistência de nós próprios. É de não desistir de nós. É de buscar em meio a essa situação toda motivos para continuar. Buscar no meio disso tudo a força que a gente precisa para auxiliar, nos auxiliando, amparando primeiramente a nós para que a gente possa servir, reabastecendo o nosso ser espiritual das verdades consoladoras da mensagem cristã, das palavras que chegam ao nosso coração, dizendo para nós que existe um amor absoluto e incondicional de Deus sobre nossa vida e que a nossa vida é importante com tudo que ela tem e que é preciso vivê-la com toda essa estrutura, entendendo que se a vida hoje se apresenta assim, fruto de escolhas equivocadas do passado, dos quais a gente não pode voltar para arrumar, é preciso partir para futuras vidas melhores, fazendo hoje o que melhor nos convém. Buscando na nossa conduta o sentimento amoroso de Deus e o exemplo cristalino de Jesus. Queridos irmãos, que essa mensagem seja de consolo aos nossos corações, seja lá a dor que você está vivendo, a luta que você está passando. Agarre-se com Deus, faça uma prece, pede ajuda para você, para aqueles que estão à sua volta, para aquele que te é motivo de preocupação. Ora por eles, peça a Jesus, que é o médico dos médicos, que é o irmão consolador, que é o irmão exemplo. Pede a Jesus, porque Jesus disse para nós, para a gente ir até Ele do jeito que a gente estava. Então vamos fazer assim. Vai com todas as suas marcas, mas vá até Jesus, buscar o teu caminho, a tua história, dando um sentido verdadeiro e luminoso para a sua vida. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que vocês tenham uma semana linda, abençoada, feliz, e até semana que vem, se Deus quiser.